Escuta só. 44 milhões de pessoas vivem com a doença de Alzheimer em todo o mundo. Eu falei 44 milhões. Milhões de pessoas. É muita gente, muita gente. E o Alzheimer ataca o cérebro silenciosamente por mais de uma década, antes que os sintomas surjam. Ou seja, o que dá pra gente entender? Ele vem, durante mais ou menos 10 anos, ele vai atacando o cérebro. Aí depois que a pessoa vai perceber mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Mais ou menos isso. Calma, que eu vou lá com o doutor já. Mas por que eu tô te falando desses dados com relação ao Alzheimer? Porque um estudo brasileiro da equipe da USP, e esse estudo foi publicado na revista científica, sugere que uma tal manteiga essa que a gente passa no pão, mas é uma manteiga diferente, porque ela é enriquecida. Essa tal manteiga enriquecida, ela ajuda no tratamento do Alzheimer. Ou seja, seria um alimento modificado que aumenta a atividade de uma enzima que é vinculada à memória. Por isso que ajudaria no caso das pessoas que têm o mal de Alzheimer. Doutor José, tudo bom, queridão? Tudo bem, graças a Deus. Essa tal manteiga aí, como é que é? O que tem nessa manteiga que ajuda a fortalecer a memória e retardar o processo do Alzheimer? Na verdade é uma manteiga enriquecida, eles fizeram uma modificação nessa manteiga com ácido graxo e que conseguiu alterar uma proteína que é responsável pela doença de Alzheimer. Então nós vamos tomar muito cuidado, Lu, porque eu fico um pouco até desanimado com algumas pesquisas quando a gente fala em ratos. Para chamar a atenção que essa pesquisa foi feita em ratos. Eu fico um pouco desanimado porque há alguns anos atrás a gente ficou bastante promissor com uma possível vacina, né, para a doença de Alzheimer, que seria ótimo, que essa vacina bloquearia o depósito dessa proteína chamada beta-amiloide no cérebro, que é a proteína que altera a cognição, que altera a memória, que altera, faz todos os estragos, vamos chamar assim, da doença de Alzheimer. E essa vacina, quando em ratos, foi bacana, foi promissor, os resultados foram bons. Quando foi para humanos, foi até desastroso, foi uma mortalidade muito alta e a pesquisa parou na fase inicial em humanos. Então, assim, acabou recentemente agora o Congresso Mundial de Alzheimer. Isso. Tem uma chuva de pesquisas em ratos, mas quando vai para humanos, a coisa parece que é um pouco diferente. Por que as pesquisas são feitas em ratos, doutor? Inicialmente, para ver se tem uma eficácia, né? Como nessa manteiga. Opa, parece que tem. No caso da manteiga é bem tranquilo. Quando se trata de remédio, inclusive, tem que ver a segurança do remédio. Pois é. Então começa primeiro pela questão de segurança. No caso aí dessa vacina que eu citei, foi segura em ratos, mas não foi segura em humanos, porque mostrando que as nossas células são diferentes e a nossa genética é diferente. Então nós temos muita coisa para aprender ainda de Alzheimer. Mas eu queria citar o que você colocou agora há pouco no programa, que é bastante, no início do programa, que é bastante interessante, que até mudou a nomenclatura. A gente fala de doença de Alzheimer e demência de Alzheimer. Como é que é? Na verdade, a doença de Alzheimer ela se manifesta 10 anos antes dos sintomas. Então, quando eu tenho o sintoma, a gente passa a ter a demência de Alzheimer. Quando o paciente começa a ficar esquecido, começa a se perder, começa a ter alterações de comportamento, ele já tem a demência. Mas antes, 10 anos antes, a gente tem a doença. Esse que é o grande momento que as pesquisas estão tentando avançar para fazer o diagnóstico nesta fase e tentar uma medicação que pare a doença nesta fase. Porque aí eu não teria o problema. Eu teria a doença, mas eu não teria o problema. Mais ou menos para a gente fazer uma analogia que a gente sempre fala bastante aqui, da hipertensão arterial. Eu teria pressão alta, a hipertensão arterial, mas não teria o infarto, não teria o AVC, não teria a consequência desse problema. Então, por quê? Porque se eu tratar direitinho a pressão alta, a gente diminui muito a chance da gente ter esses problemas que a gente está falando. Esse que é o grande momento. Então, as pesquisas estão avançando, caminhando em 2 momentos. Para fazer o diagnóstico precoce da doença, nessa fase que você está falando, barato, ou seja, tá até um exame de sangue que eu consiga fazer, como eu faço para diabetes, colesterol, e ao mesmo tempo ter um remédio eficaz para parar essa doença. Nós não temos isso. Então, se eu tiver o exame, eu só vou ficar angustiado nos próximos 10 anos de saber da doença. Então, esse é o problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esmiuçar essa pesquisa aqui e tentar achar uma outra solução para ela, para você entender o que eu quero dizer. Aqui diz, segundo os pesquisadores dessa tal manteiga modificada,
que o chamado ácido linoleico conjugado, um ácido graxo que pode ser extraído das gorduras dos lácteos, que ajudaria o organismo a elevar a atividade cerebral. Ou seja, que seria uma ação de uma enzima sobre a memória. Essas gorduras dos lácteos, eu entendo, quando eu li essa pesquisa aqui, eu entendo que é a gordura extraída de alguma fonte de leite. Tá falando dos lácteos? De manteiga, isso. A manteiga acaba sendo da nata, né? Então, se eu posso afirmar, então, que seria uma grande ajuda através da alimentação com queijos, leites e iogurtes, eu teria uma ajuda com relação à minha memória para o mal de Alzheimer ou não? Possivelmente, nós não podemos afirmar isso, né? Precisaria de estudos, principalmente em humanos, para a gente dizer isso. Mas sempre é bom ressaltar que o derivado do leite já é bom para osso, né? E talvez tenha um benefício para a memória. Então, assim, a gente não... Nessa coisa de que muitos falam, mas bezerro não mama depois... Né? Depois que cresce. Depois que cresce. Mas nós também não comemos pastagem, né? E bezerro também não come picanha. Nós precisamos entender que bovino é bovino, humano é humano e cada um tem as suas características. Então não dá para fazer essa comparação. Certo. Eu não conheço osteoporose em boi, né? E nem em vaca, e conheço muito bem osteoporose em humano. Então nós precisamos de leite e derivados, principalmente para osso. Para memória, pode ser que a gente tenha um benefício adicional. E eu acho que o grande momento de tudo isso é que vários alimentos que foram crucificados por muito tempo, né, estão começando talvez ganhar outros pontos importantes, né? Isso podemos falar do ovo, né? Quanto que o ovo foi colocado, né, na berlinda, falando tanto mal do ovo, e hoje a gente vê que não é tudo isso de maldade, né? Em relação à manteiga, talvez ela seja benéfica no longo prazo. Entendi. Aí tem outras questões aqui dentro dessa pesquisa que também me chamam muita atenção. O Dr. José Roberto já falou disso, que algumas pessoas que possivelmente poderiam ter um maior indicativo do Alzheimer, que são pessoas que tiveram depressão ao longo da vida. Isso me chamou muita atenção, doutor. Principalmente ao longo da vida e em fases finais da vida também, porque o isolamento faz com que as pessoas não tenham pela depressão, uma vontade de interagir com outras pessoas, e isso faz com que, na verdade, os neurônios acabem trabalhando, vamos chamar assim, menos. E isso faz com que as pessoas tenham uma propensão maior para doença de Alzheimer. Aí tem mais aqui, ó, pessoas com diabetes também, e principalmente pessoas com diabetes tipo 2 teriam maior probabilidade. Hoje, sabe-se que as doenças cardiovasculares, os fatores de risco para doenças cardiovasculares também estão envolvidos no desenvolvimento dos sintomas da doença de Alzheimer. Então, diabetes, o fumar, o não fazer exercício físico, o colesterol elevado não tratado, ele não é ruim só para o coração, ele é ruim para o cérebro também. E dentro do cérebro, a gente podemos dizer, a doença de Alzheimer se inclui. E mais, tem mais aqui, ó, que finaliza o estudo, que na prevenção... que não existe prevenção, tá certo isso? Não existe prevenção para Alzheimer? Em suma, a gente pode diminuir o risco, começar a fazer exercício físico e controlar isso que a gente acabou de falar. Mas uma prevenção, uma eficaz, que eu vou fazer isso e não vou ter uma garantia de que eu vou ter, não existe. Aí diz que dá para retardar o aparecimento. Isso existe. É isso que a gente tenta, com exercício, alimentação, essas coisas. Isso vai tentar diminuir a chance de eu ter a doença. E como a escolaridade, né? A escolaridade, a gente sabe que quanto maior a escolaridade, menor a chance do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Mas isso não significa que um astrofísico não vai ter a doença de Alzheimer. Nós sabemos que quanto maior a escolaridade, menor a chance. Mas não significa que quem, né, não tem diabetes não vai ter a doença, né? Que é só do diabetes. Então, na verdade, nós precisamos entender o que é risco, né? O risco aumentado. Tem muita gente que fuma a vida inteira, que a gente sempre bate contra o cigarro, eu vou continuar batendo muito contra ele, né? Mas tem gente que fuma a vida inteira e tem a sorte de não ter nenhum problema por causa desse cigarro. Mas o risco é muito aumentado por causa do cigarro em várias doenças. E a pesquisa finaliza, gente, falando da importância do exercício físico e do exercício cerebral. O que é exercício cerebral, doutor José?
Em suma, Lu, colocar a cabeça para funcionar. Então, por isso que a depressão está envolvida, porque, como eu disse agora há pouco, o paciente interage menos, ele participa menos, ele está lendo menos, ele está assistindo menos um filme, ele está participando menos de conversas, então ele acaba atrofiando. E no músculo, como o cérebro, também é assim. Então, se a gente não colocar para funcionar, ali atrofia. Então, fazer exercícios como palavra cruzada, interagir socialmente, como a gente disse, estar lendo, como você tem o hábito, com seus óculos muito bonitos. Muito obrigada. Tá certo? Então, tudo isso faz com que a gente diminua a chance. Não significa que eu não vou ter, mas a gente tem que trabalhar com probabilidade. Olha, gente, esse estudo científico saiu da Universidade de São Paulo, da USP, está num periódico científico internacional também. Depois vocês colocam lá na internet que vocês vão ter acesso a toda a pesquisa igual nós temos aqui, tá bom? Semana que vem, o Dr. José Roberto volta para a gente responder as perguntas que foram feitas agora durante o programa ao vivo a respeito do Alzheimer. Muitas pessoas sofrem com isso, muitas famílias também, às vezes não conseguem lidar muito bem com uma pessoa que está sofrendo com isso dentro de casa. Então, na semana que vem, tá bom, doutor? Volta. Obrigada, eu não esqueci doutor. de vir no programa. Não vai, não, doutor. Não, o Alzheimer não me pegou. Não pegou, não. Obrigada, doutor José. Obrigada. Um prazer mais uma vez.